Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de revisão de recuperação da unidade 1. Tudo bem? Então é nessa aula que você vai resgatar aqueles conteúdos que você não entendeu bem, agora a gente vai ver com mais calma, tá? E fazer a revisão em cima desses conteúdos. Manda na tela. Então olha só, falaremos aqui de eletrostática, tá? Eletrostática, falaremos de força elétrica, campo elétrico, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Lá na aula 2.1, nós falamos o quê? Da lei de Coulomb. Para falar da lei de Coulomb, nós entendemos o seguinte: toda a matéria ela é quantizada, certo? Toda a matéria, eletricamente falando, ela é quantizada. Significa que toda a carga pode ser expressa numa combinação, né, de uma carga elementar. Essa carga elementar é a carga do elétron, ok? Então, qualquer valor de carga que a gente tenha na matéria é um múltiplo de um valor de uma carga elementar, ok? E aí, professor, essa carga, qual que é o valor dessa carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? O próton vai ter esse valor de carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, e o elétron vai ter também esse valor, só que a diferença é que o elétron é negativo, então vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 19. O nêutron não vai ter carga elétrica, né? Então a carga do nêutron é qual? É zero, tudo bem? Tudo na natureza vai ser um múltiplo do valor da carga elementar. Por isso que dizemos que a carga elétrica é quantizada. Olha só. Também existe uma equação para você calcular a quantidade de carga elétrica. É basicamente você pegar o número de elétrons em excesso ou em falta e multiplicar pelo valor da carga elementar, ok? Na natureza, quando você tem corpos com cargas elétricas, pode acontecer duas coisas. Ou eles vão ser atraídos eletricamente, ou eles vão ser repelidos eletricamente. Existe uma lei chamada lei de Coulomb, tá? E essa lei de Coulomb vai dizer o seguinte: se as duas cargas têm o mesmo sinal, são positivas, elas vão se repelir. Se ambas as cargas são negativas, também vão se repelir. Mas se elas têm sinais contrários, uma positiva e outra negativa, vai acontecer o quê? Atração eletrostática, tá? Então, existe essa equação aqui, ó, da lei de Coulomb, e essa equação vai dizer para você o seguinte: a força eletrostática vai ser igual à constante eletrostática, que vai multiplicar pela primeira carga, que vai multiplicar pela segunda carga, e o resultado vai dividir pelo quadrado da distância entre as duas cargas, tudo bem? Aí tu só tem que tomar cuidado, pessoal, para lembrar, ó, a força é medida em Newton, tá? A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, a carga medida em Coulomb e a distância entre as cargas tem que ser uma distância medida em metros, tudo bem? Olha só, pessoal, vamos lá agora, hora de recuperar, hein? Manda na tela a questão. Questão 1, exemplo 1. Analise as afirmações abaixo. Primeira afirmação: cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Segunda afirmação: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Terceira afirmação: cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Quarta afirmação: a carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron. Quinta afirmação: a carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. Estão corretas as afirmações. Vamos lá? A primeira afirmação é falsa. Deixa eu apagar aqui. A primeira afirmação é falsa, tá? Cargas de sinais diferentes se repelem. Então, se eles são sinais diferentes, eles se atraem, tá? Eles não se repelem. Segunda afirmação é verdadeira. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Ó, verdadeiro. Terceira, cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Verdadeiro. Quarta afirmação: a carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos. Então, na verdade, onde está aqui submúltiplo, está errado, tá? Então, é só múltiplo. Então, por isso que essa aqui é falsa. Quinta afirmação: a carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. Verdadeiro. Então, pessoal, a alternativa C, né? Que vai ser o quê? 2, 3 e 5. Vamos lá.
Na aula 3.1, nós falamos sobre o campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser estabelecido como? Se eu coloco uma carga geradora no centro, ao redor dessa carga você vai ter uma região de campo elétrico. Para eu saber o valor da intensidade desse campo elétrico, eu vou colocar aqui uma cargazinha de teste, tá? E nessa carga de teste pode acontecer dela ser repelida ou pode acontecer dela ser atraída. De qualquer forma, para eu encontrar o valor do campo elétrico, eu vou colocar essa força eletrostática sentida na carga teste e dividir pelo valor da carga teste. Então, eu vou ter essa equação aqui. Campo elétrico é igual a força eletrostática sentida na carga teste dividido pelo valor da carga teste. Enquanto que na superfície externa, né, próxima a uma esfera, o campo elétrico pode ser dado por essa equação, que vai ser constante eletrostática multiplicado pelo valor da carga geradora e dividido pelo quadrado do raio dessa esfera. Olha só, se eu tenho a carga de prova, Qzinho, né, e ela é positiva, a força sentida nessa carga vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Se eu tenho aqui uma carga negativa de prova e agora a carga geradora é positiva, eu vou ter a força eletrostática e o campo elétrico em sentidos contrários, tá? Na mesma direção, mas em sentidos contrários. Se a carga de prova é positiva e a carga geradora é negativa, força e campo estarão na mesma direção e sentido. E se a carga de prova for negativa e a carga geradora é negativa, força eletrostática e campo elétrico estarão na mesma direção, mas em sentidos contrários. Vale lembrar também que cargas positivas têm um campo elétrico divergente, ou seja, um campo elétrico que está saindo da carga, se afastando da carga. Cargas negativas têm um campo elétrico convergente, ou seja, um campo elétrico que está chegando na carga ali, se aproximando da carga, tudo bem? Existe também o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Nesse caso, eu tenho uma placa carregada positivamente aqui, uma placa carregada negativamente aqui, e nessa região interna da placa, toda essa região interna da placa, existe um campo elétrico uniforme. E como ele é uniforme, significa que qualquer pontinho que eu pegar aqui, ó, eu vou ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, hora de recuperar, vamos colocar em prática essa questão. Exemplo 2. Leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto a certas ou erradas, em seguida marque a alternativa correta. Primeira, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio. Segundo, em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. Terceiro, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Então, olha só, pessoal, os três enunciados estão certos, né? Os três estão corretos, tudo bem? O que nos dá a letra B. Falamos ali na aula 4.1 sobre corrente elétrica, tá? Então, olha só, os efeitos da corrente elétrica, ele pode ter efeito térmico, efeito químico, efeito magnético e ainda efeito fisiológico. A corrente elétrica, ela pode ter sempre ali o mesmo valor, a mesma direção, sentido. Ah, então ela não vai ficar mudando de sentido? Ah, então é uma corrente contínua, tá? É constante, contínua. Agora, se a corrente ela começa por um valor, aumenta, inverte o sinal, diminui, então ela vai ser o quê? Corrente alternada, tá? Então aqui tu vai ter uma corrente, por exemplo, de uma pilha, de uma bateria, e aqui tu vai ter a corrente elétrica de uma tomada residencial ou predial, tá? Agora imagina o seguinte, se eu tenho aqui os elétrons no condutor, eles vão ter movimentos aqui aleatórios, né, dentro do condutor, tá? Então vai ter uma movimentação aleatória, um movimentozinho de deriva, aleatório. Agora, se eu estabeleço nesse condutor uma diferença de potencial nas pontas, nos terminais do condutor, os elétrons agora não vão ficar mais nesse movimento aleatório. Eles vão pegar um ordenamento, né? Eles vão ter um movimento mais ou menos ordenado, e nesse movimento mais ou menos ordenado é que vai te dar a sua corrente elétrica. Ou seja, a quantidade de carga que atravessar uma secção transversal em relação ao tempo vai ser equivalente à sua
corrente elétrica, tá? Então essa equação aí você vai anotar, que ela vai dizer o seguinte, olha só, vem comigo aqui. Essa equação que está destacada ali em amarelinho vai dizer o seguinte aqui, ó, tá? A corrente elétrica I vai ser a quantidade de carga que atravessou o condutor dividido por um certo intervalo de tempo. Lembrando que essa carga, ela também às vezes pode ser expressa como um produto do número de elétrons que está passando multiplicado pelo valor da carga elementar, beleza? Manda na tela. Onde você pode ter, né, a sua diferença de potencial. Essa diferença de potencial que a gente está falando, ela é medida em volts. A corrente elétrica que a gente acabou de descrever é medida em amperes. A resistência elétrica do condutor é medida em ohms. Então aqui eu tenho uma das leis de Ohms, pode ser escrita em função de V. Essa mesma lei de Ohm pode ser escrita em função da resistência de R. E essa mesma lei de Ohm pode ser escrita em função do I, tá? Da corrente elétrica. Então, olha só, eu posso escrever aqui que a resistência vai ser uma divisão ou o quociente da diferença de potencial pela corrente. Só lembrando as unidades, resistência ohm, né? Diferença de potencial volts e corrente em amperes. Existe também uma segunda lei de Ohm que vai dizer o seguinte, a resistência elétrica vai ser a resistividade do material multiplicado pelo comprimento do condutor dividido pela área da secção transversal, tá? Ou seja, as dimensões do condutor vão importar aqui, né? Se ele tem 1 metro, se tem 10 metros, se ele é um fio curto, né? Se ele é um fio mais fino, tem uma espessura maior. Então, tudo isso vai ser considerado nessa equação aqui da lei de Ohm, tudo bem? Vamos ao nosso exemplo 3. Um resistor de 100 ohms, tá? Então aqui é a resistência, é percorrido por uma corrente elétrica, ó, I, né, de 20 miliamperes. A DDP entre os terminais do resistor em volts vai ser, então como ele falou DDP, vai ser U, né? Então ele quer saber U, diferença de potencial. Ele deu R e ele também deu o I, né? Então vamos lá, pessoal. A equação a ser utilizada vai ser essa aqui, ó. Diferença de potencial igual a resistência elétrica multiplicado pela corrente. Nesse caso, a sua resistência vai ser de 100 multiplicado pela corrente, que é o quê? 20 vezes 10 a menos 3. Aí, se você não entendeu por que apareceu aqui o 10 a menos 3, basta a gente lembrar aqui que é miliamperes, tá? Então, como está aqui miliamperes, é o quê? 10 a menos 3 amperes, tá? Então, por isso que aqui, ó, tá 100 o quê? 100, ó, ohms. Multiplicado por 20, 20 tá aqui, ó. 20 vezes 10 a menos 3, ok? Quando eu multiplicar o 100 pelo 20, eu vou ter o quê? 2.000. 2.000 vezes 10 a menos 3. E aí, como tem a menos 3, eu vou andar a vírgula 1, 2, 3 casas e vai ficar o quê? 2 volts, tá? Então, a diferença de potencial entre os terminais desse resistor será de 2 volts, que dá, pessoal? A letra A, tudo bem? Vimos também na aula 5.1 sobre circuitos elétricos, como que eu podia associar os resistores. Vocês viram nessa aula que eu podia associar os resistores de uma forma onde eles ficassem nessa característica aqui, ó, onde eu tinha o gerador, resistor, ó, aí outro resistor embaixo, outro resistor mais abaixo. Perceba que nesse tipo de associação, a corrente elétrica vai circular em todos eles. A mesma corrente vai passar em todos eles. Então, associar em série resistores significa que a corrente que sai do gerador ali vai ser a mesma corrente que vai passar em todos eles, ok? A resistência equivalente vai ser o somatório das resistências de cada resistor, tudo bem? Nesse caso. Então, quais são as características para se lembrar? É a mesma corrente e a resistência equivalente é a soma das resistências. Tudo bem, pessoal? Eu também podia associar aqui, ó, a diferença de potencial. A diferença de potencial total vai ser um somatório das diferenças de potenciais adquirido em cada resistor, tá? Então, cada resistor vai estabelecer uma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial total vai ser o somatório das diferenças de potenciais, que é essa equação aqui, ó. Tá? O total vai ser a diferença de potencial de cada um deles, ok?
Agora eu também podia associar os resistores em paralelo. Olha lá, um do ladinho do outro, ó, em paralelo. Então, se eles estão em paralelo, eles vão ter a mesma diferença de potencial. A corrente total vai ser dividida para cada resistor. Então, a corrente de cada resistor, somadas, vai dar a corrente total, tá? Então, a corrente total é uma divisão ali para cada um deles. E a resistência equivalente vai ser o seguinte: o inverso da resistência equivalente é igual ao somatório do inverso de cada uma das resistências. Então, vai te dar essa equação aqui de baixo, aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, mais 1 sobre a terceira, e aí vai, né? Pela quantidade de resistores que você obtiver. Temos aqui exemplo 4. Dado o circuito a seguir, calcule a resistência equivalente do circuito. Nesse caso, temos, olha só, o gerador, né? Ele é 110 volts. Temos o primeiro resistor, ó, 2 ohms. O segundo resistor, 3 ohms. O terceiro resistor, 6 ohms. Ok? Eles estão o quê? Em paralelo. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Porque essa corrente que está aqui, ó, essa corrente que está aqui, saindo do gerador, quando chegar aqui nesse ponto, ó, ela vai se dividir, né? Ela vai se dividir. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Essa corrente, quando chegar aqui nesse ponto, ela também vai se dividir. Uma parte vem para cá, outra parte segue, né? Essa corrente vai descer. Aqui é um nó, elas vão se somar, né? Aqui é outro nó, elas vão se somar até que elas voltam para cá, né? Retornam ao gerador. Então, sim, temos um circuito em paralelo. Nesse caso, olha só, os resistores, né? 2, 3 e 6. Então, você vai fazer o quê? 1 sobre a resistência equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substituindo os valores aqui, ó, no lugar de R1, coloquei 2, no lugar do R2, coloquei 3 e no lugar do R3, coloquei, só um pouquinho, aqui, no lugar do R3, coloquei 6. Certo? Aqui. Agora é feita o MMC, mínimo múltiplo comum, de 2, 3 e 6, tá? Então aqui, ó, o MMC de 2, 3 e 6 dá 6. Coloquei o denominador 6 em cada um deles. Dividi pelo de baixo, tá? E multipliquei pelo de cima. Então foi 6 dividido por 2, deu 3, né? Então apareceu 3 aqui em cima. 6 dividido por 3 deu 2, apareceu esse 2 aqui em cima. E 6 dividido por 6 deu 1, apareceu 1 aqui em cima. Somando 3 mais 2 mais 1, obtemos 6. 6 dividido por 6 dá 1. Nossa resistência equivalente, 1 ohm. Ok? E na B, a corrente total. Para eu ter a corrente total, basta eu pegar a diferença de potencial, 110, ó, multiplicar pelo valor do resistor, por exemplo, R1, e vou ter 55 amperes. A corrente do segundo resistor, vou pegar os 110 volts, dividir pela resistência dele, 36,67. Do terceiro resistor, vou pegar o 110 e dividir por 6, vou ter 18,33. Essa é a corrente individual para cada um deles. Quando eu somar o valor das correntes, eu vou obter 110 amperes. Vimos também na aula 10.11 sobre o quê? Ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas eram uma combinação de campos elétricos, né? E de campos magnéticos. Vimos que eles estavam relacionados, ó, formavam 90 graus entre si, estão em fase, então eles vão crescer juntos, né? E vão diminuir juntos. Existe aqui o comprimento de onda, a diferença entre dois picos ou dois vales da onda, e a velocidade de propagação. Então, assim, o campo elétrico ele vai estar vinculado ao campo magnético, quando este for o quê? For variável. O crescimento de um induz ao crescimento do outro. No caso das ondas eletromagnéticas, existia uma equação que relacionava velocidade, comprimento de onda e frequência, né? Com base nas equações de Maxwell, vimos que o campo elétrico dividido pelo campo magnético dava o quê? A velocidade de propagação da onda, tá? Eletromagnética. Na natureza, existe o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Dentro desse espectro eletromagnético está contido aqui todos os tipos de radiação que nós conhecemos. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama.
O que muda de um para o outro? A quantidade de energia nessa onda eletromagnética, a variação pelo seu comprimento de onda e a variação pela sua frequência. Tudo bem, pessoal? Então, exemplo 5. Considere uma onda luminosa cujo comprimento de onda no vácuo seja de 600 nanômetros. Durante a sua propagação, a intensidade máxima do campo elétrico da onda é de 9 vezes 10 elevado a menos 4 volts por metro. Qual é a frequência dessa onda luminosa? Então aqui, utilizando a equação velocidade da onda é igual a comprimento de onda vezes frequência, vamos obter que a velocidade de propagação vai ser o quê? 3 vezes 10 elevado a 8, tá? É uma onda luminosa, então essa é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente. 3 vezes 10 elevado a 8. Igual, comprimento de onda, 600... Ó, como está nano, né? Então, onde está nanômetro, nanômetro vai ser o quê? 10 elevado a menos 9 do metro, aí, tá? Então, por isso, 600 vezes 10 a menos 9, 600 nanômetros, vezes o valor da frequência que nós não conhecemos. Aqui eu vou fazer o seguinte, onde tem todo esse valor aqui multiplicando, né, vai passar dividindo. Então, fica 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 600 vezes 10 a menos 9. Dessa divisão, obtemos 5 vezes 10 elevado a 14 Hz, né? Como é frequência, a unidade da frequência, não esqueça, é o Hertz. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu desejo que você faça uma ótima avaliação, tudo bem? Espero que você tenha gostado e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.